Certa vez um homem casado propôs à sua esposa: querida, não podemos viver assim. Falta-me dinheiro para manter a casa. Vou para uma longa jornada. Seja fiel a mim e eu serei fiel a você. Tratando assim com a sua amada esposa, partiu. Chegando a uma fazenda, pediu emprego a um fazendeiro. Este, porém, ofereceu emprego ao cansado viajante. O viajante propôs então um trato ao fazendeiro: trabalharei em sua fazenda até juntar o necessário. Depois pedirei demissão e seguirei o meu caminho, disse o viajante. Trato feito com o fazendeiro, que concordou com a proposta do viajante. Este, porém, trabalhou duro durante 20 anos. Após 2 décadas de trabalho, ele vai até o seu patrão, fazendeiro, e pede a sua dispensa. O fazendeiro propõe o seguinte: tudo bem, cumprirei o acordo, já tenho o seu dinheiro, mas tenho também 3 conselhos. Se eu te der o dinheiro, não te darei os conselhos. Se eu te der os 3 conselhos, então não te darei o dinheiro. Pense esta noite e responda-me pela manhã. O viajante pensou a noite toda e no dia seguinte procurou o patrão. Dirigiu-se ao seu patrão e afirmou que preferia os 3 conselhos ao invés do dinheiro. O patrão então pediu para que ele ouvisse atentamente os 3 conselhos. Então ele começou a falar. O primeiro conselho que tenho a lhe dar é o seguinte: nunca tome atalhos em sua vida. Siga o seu caminho sem olhar para trás. O segundo conselho é: a curiosidade para o mal é mortal. Nunca procure saber o mal que acontece. O terceiro conselho é: nunca tome decisões movidos pelo ódio e pela ira, pois poderá se arrepender depois. Logo após dar os conselhos, o patrão do viajante disse: aqui está 2 sacos de pão. Um é para você comer no caminho, o outro é para comer quando chegar em casa, junto com a sua esposa. Havendo dito isto, despediu-se. O viajante seguiu seu caminho. Tinha que andar cerca de 5 dias até chegar em casa. Na metade do caminho apareceu 3 homens dizendo: existe um caminho mais rápido para chegar no vilarejo. Acompanhe-nos. Ele seguiu os 3 homens, mas lembrou-se do primeiro conselho que o seu patrão havia lhe dado: nunca tome atalhos em sua vida. Siga o seu caminho sem olhar para trás. Então ele voltou atrás e voltou a caminhar pelo caminho do qual estava caminhando. E logo após recebeu a notícia que ali era uma emboscada que aqueles 3 homens haviam preparado para ele. Já anoitecendo, chegou a uma pensão. Pediu um quarto para dormir. No dia seguinte, seguir viagem. Pela madrugada, ouviu um grito desesperado. Quando colocou a mão no ferrolho da porta para abrir, lembrou-se do segundo conselho do seu patrão: a curiosidade para o mal é mortal. Nunca procure saber o mal que acontece. Deitou-se novamente. No dia seguinte, o dono da pensão perguntou ao viajante se tinha ouvido os gritos na madrugada. Ele respondeu que sim. O dono da pensão disse: eu sou louco. Grito durante a noite. Você é o primeiro que escapa. Quando o hóspede sai para ver o que está acontecendo, eu o mato. E mostrou a ele alguns cadáveres no porão da casa. O viajante seguiu então seu caminho. Chegando perto de casa, entre as folhagens, viu a sua esposa com um homem sentado no colo
e acariciava os seus cabelos. Ele encheu-se de ódio e disse em seu coração: irei até lá, matarei minha esposa e o seu amante, e voltarei ao meu patrão pedindo de volta o meu emprego. Em seguida, lembrou-se do terceiro conselho do seu patrão: nunca tome decisões movidos pelo ódio e pela ira, pois poderá se arrepender depois. Ele dormiu ali mesmo e no dia seguinte foi até a sua esposa. Chegando em casa, bateu na porta. Sua esposa correu para abrir a porta. Sua esposa, quando o avistou, agarrou ao seu pescoço e o beijou com alegria. Ele, chorando, olhou nos olhos dela e disse: eu fui fiel a você e você não foi fiel a mim. Ontem eu vi você com um homem no colo, acariciando os seus cabelos. Ela disse: não, espere um pouco. Este homem que você viu está aqui. E o chamou. Este é o seu filho. Quando você partiu, eu estava grávida. Hoje ele tem 20 anos. Eles, enfim, abraçaram-se e choraram muito. E abriu o segundo saco de pão que o seu patrão lhe dera para comer com a sua esposa, e juntamente com o seu filho também. E lá estava todo o seu dinheiro.